Capítulo 37, onde se prossegue com a história da famosa infanta Micomicona e com outras graciosas aventuras. Tudo isso escutava Sancho com não pouca dor no coração, vendo que desapareciam e se desfaziam em fumaça as suas esperanças de altas mercês, que a lida princesa Micomicona se transformara em Doroteia, e o gigante era Dom Fernando, e que o seu amo dormia a sono solto, alheio a todo o sucedido. Doroteia não tinha como certificar-se se era ou não um sonho tamanha felicidade. Também Cardenio se via às voltas com igual dúvida, a mesma com que se debatia Lucinda. Dom Fernando dava graças ao céu pela mercê recebida e por havê-lo tirado de tão intrincado labirinto, onde estivera a pique de perder o crédito e a alma. Finalmente, quantos na venda estavam ficavam contentes e satisfeitos do feliz desfecho a que haviam chegado tão confusos e desesperados incidentes. O cura, com seu bom senso de sempre, ia esclarecendo ponto por ponto e dando os parabéns a cada qual pela felicidade alcançada. Porém, quem mais se rejubilava e alegrava era a vendeira. Devido à promessa que lhe haviam feito Cardenio e o cura de lhe pagarem a conta das despesas de Don Quixote e dos prejuízos a ele creditados. Somente Sancho, como já se disse, é que se sentia aflito, desventurado e triste. Com um semblante melancólico, entrou no quarto do amo, que acabara de despertar. E lhe disse: "Bem, pode vossa mercê, senhor da triste figura, dormir o tempo que quiser, sem se preocupar em matar nenhum gigante, nem de restituir à princesa o seu reino, que já está tudo feito e concluído." "Sei disso muito bem", respondeu Don Quixote, "porque travei com um gigante a mais descomunal e desaforada batalha que penso ter enfrentado em todos os dias da minha vida. E de um golpe, zás, derrubei-lhe a cabeça ao chão, e foi tanto o sangue vertido que os arroios corriam pela terra como se fossem de água." "Como se fossem de vinho tinto, diria melhor vossa mercê", respondeu Sancho, "porque vossa mercê deve saber, se é que já não sabe, que o gigante morto é um odre de couro arrombado, o sangue 6 arrobas de vinho tinto, que ele guardava em seu ventre. E a cabeça cortada é a puta que me pariu. E que Satanás carregue todo o resto." "Que estás aí a dizer, louco?" replicou Don Quixote. "Perdeste o juízo? Levanta-te, vossa mercê", disse Sancho, "e verá a bela lambança que fez e o que teremos que pagar. Verá ainda que a rainha convertida numa dama plebeia, chamada Doroteia, além de outros sucessos que, se vier a conhecê-los, hão de causar-lhe espanto." "Nada disso me espantaria", replicou Don Quixote, "porque, se bem te recordas, da outra vez que estivemos neste lugar, te disse eu que tudo quanto aqui sucedia eram coisas de encantamento, e não seria de admirar que agora acontecesse o mesmo." "Eu poderia vir a crer em tudo isso", respondeu Sancho, "se também a minha manteação fosse coisa desse jaez, o que ela não foi. Ao contrário, foi fato real e verdadeiro. Pude até ver que este mesmo vendeiro que aqui está hoje segurava uma das pontas da manta e me atirava para o céu com muito empenho e disposição, e com tanto riso como força. E quando acontece de reconhecermos as pessoas, tenho para mim, embora não passe de ignorante pecador, que não há encantamento algum, e sim muito espancamento e muita falta de sorte." "Deixa estar, que Deus há de remediar", disse Don Quixote. "Dá-me o que vestir, pois quero ir lá fora ver os acontecimentos e as transformações de que falas." Sancho entregou-lhe as roupas e, enquanto ele se vestia, estava o cura contando a Dom Fernando e aos demais as loucuras de Don Quixote e o artifício que haviam empregado para arrancá-lo da penha pobre em que ele imaginava estar por desdém de sua dama. Contou-lhes também quase todas as aventuras que Sancho lhe relatara, provocando em todos eles muito riso e admiração. Pois também os presentes chegaram à mesma conclusão de todo o mundo. Aquele era o gênero mais estranho de loucura que podia caber em pensamentos disparato.
Disse ainda o cura que, como o bom êxito alcançado pela senhora Doroteia impedia o prosseguimento do plano original, seria necessário inventar e adotar outro, a fim de reconduzir Don Quixote à sua terra. Ofereceu-se Cardenio para continuar a farsa, pois Lucinda poderia tomar o lugar que fora de Doroteia. Não, disse Dom Fernando, não há de ser assim. Quero que Doroteia continue com sua representação, pois, desde que não fique muito longe daqui, a terra desse bom cavaleiro, com prazer ajudarei a que se lhe procure com remédio. Não fica senão a 2 jornadas daqui. Ainda que fosse mais longe, gostaria de percorrê-las, a troco de praticar tão boa ação. Nisto, surgiu Don Quixote, armado com todos os seus petrechos, trazendo à cabeça o elmo de Mambrino, embora todo amassado, empunhando a rodela e apoiado na sua tosca lança. Surpreendeu a Dom Fernando e aos os demais a estranha aparência de Dom Quixote. Quando viram seu rosto amarelo e seco, de meia légua de comprido, e desigualdade de suas armas e os seus gestos comedidos, ficaram calados, esperando o que ele iria dizer. Então, com ar grave e sereno, postos os olhos na formosa Doroteia, ele disse: Estou informado, formosa senhora, por este meu escudeiro, que vossa grandeza se aniquilou e vosso ser se desfez, porque de rainha e grã senhora que sois ser, vos transformastes em donzela plebeia. Se isso ocorreu por ordem de vosso pai, o rei nigromante, temeroso de que eu não vos desse a necessária e devida ajuda, digo-vos que ele não soube nem sabe da missa à metade, e que é pouco versado nas histórias cavalheirescas, porque, se as tivesse lido e repassado tão atenta e detidamente como as repassei e li, veria a cada passagem, como outros cavaleiros de menor fama, que a minha concluíram façanhas mais difíceis, não sendo grande coisa o matar-se um gigantinho, por arrogante que seja, porque não faz muito me defrontei com esse tal e prefiro calar-me para que não digam que estou mentindo, mas o tempo que põe a limpo todas as coisas o há de revelar, quando menos se espera. Viste-vos com 2 couros de vinho e não com um gigante, interrompeu o vendeiro. Ordenou-lhe Dom Fernando que se calasse e não interrompesse o discurso de Dom Quixote, sob nenhum pretexto. E Dom Quixote prosseguiu, dizendo: Digo, por fim, alta e desertada senhora, que, se tiver sido pelo motivo por mim mencionado que vosso pai operou tal metamorfose na vossa pessoa, não lhe deis qualquer crédito, porque não há perigo algum na terra através do qual minha espada não abra caminho. Por meio dela, deitando por terra a cabeça do vosso inimigo, porei na vossa a coroa em breves dias. Nada mais disse Don Quixote, esperando que a princesa lhe respondesse. Esta, já a par da determinação de Dom Fernando de que se prosseguisse com a farsa até reconduzir Don Quixote à sua terra, respondeu com muito donaire e gravidade. Quem quer que vos tenha dito, valoroso cavaleiro da triste figura, que o meu ser se transformara e em outro se mudara, não vos disse a verdade, porque continuo sendo hoje a mesma que era ontem. É verdade que se verificou em mim alguma modificação, em consequência de certos acontecimentos venturosos, que me propiciaram melhor sorte do que a que eu poderia desejar. Mas nem por isso deixei de ser quem eu era, nem de ter os mesmos propósitos, que nunca deixei de manter, de me valer do vosso braço valoroso e invenerável. Assim, meu Senhor, que vossa bondade restitua o crédito ao Pai que me gerou, e que o tenha na conta de homem advertido e prudente, já que, com sua ciência, achou caminho tão fácil e tão verdadeiro para remediar minha desgraça. Creio que, se não fora por vós, Senhor, jamais conseguiria ter alcançado a aventura que ora tenho, e isso é tanto verdade quanto delas são boas testemunhas os outros senhores aqui presentes.
Resta apenas que nos ponhamos amanhã a caminho, porque hoje já não há tempo para andar muito. E quanto à complementação do bom êxito que espero obter, prefiro deixá-lo aos cuidados de Deus e ao valor do vosso peito. Ouvindo o que disse a sensata Doroteia, voltou-se Dom Quixote para Sancho e, com mostras de grande irritação, exclamou: Agora te digo, Sanchico, que és o maior velhaquete que há na Espanha. Dize-me, ladrão, vagabundo, não me acabastes de dizer que essa princesa se tinha transformado numa simples donzela chamada Doroteia e que a cabeça do gigante que penso ter cortado era... Ah, puta que te pariu, além de outros disparates que me puseram na maior confusão em que jamais estive em todos os dias da minha vida? Juro, neste ponto ergueu os olhos para o céu e cerrou os dentes, que estou por fazer em ti tamanho estrago que ponha sal na moleira e quantos mentirosos escudeiros de cavaleiros andantes houver doravante neste mundo. Acalme-se, vossa mercê, senhor meu, respondeu Sancho, que bem pode ser que eu me houvesse enganado no que toca à mudança da senhora princesa Micomicona. Porém, no que toca à cabeça do gigante, ou pelo menos a furação dos odres e o fato de ser o sangue e vinho tinto, nisso não me enganei. Deus seja louvado, porque os odres lá estão todos furados junto à cabeceira do leito de vossa mercê, e o vinho tinto alagou todo o aposento. Se não acredita, ao frigir dos ovos, o verá. Quero dizer, há de vê-lo quando aqui sua mercê, o senhor vendeiro, lhe apresente a conta de todo o estrago. Quanto ao resto, de que esteja a senhora rainha do jeito que estava dantes, do íntimo da alma me regozijo, porque salvei minha parte, já que alguma me haverá de caber. Agora digo-te eu, Sancho, disse Dom Quixote, que és um mentecapto. E perdoa-me, e basta. Sim, basta, disse Dom Fernando, e não se fala mais nisso. E já que a senhora princesa diz que se prossiga amanhã, uma vez que se faz tarde, que assim seja. Esta noite poderemos passá-la em agradável palestra, até que raie o dia, quando todos acompanharemos o senhor Dom Quixote, pois queremos ser testemunhas das valorosas e inauditas façanhas que há de empreender no decurso dessa grande empresa cujo encargo assumiu. Sou eu quem tem de servir-vos e acompanhar-vos, respondeu Dom Quixote. Agradeço muito a mercê que se me faz e a boa opinião que de mim se tem. Hei de procurar torná-la verdadeira, ainda que tal me custe a vida ou mais que a vida, se mais for possível custar-me. Muitas outras palavras de cortesia e muitos oferecimentos foram trocados entre Dom Quixote e Dom Fernando, mas a tudo impôs silêncio um viajante que naquele momento entrou na venda e que pelo traje mostrava ser cristão recém-chegado de terra moura, já que vinha vestido com uma casaca de pano azul, de abas curtas, meias mangas e sem gola. Também os calções eram de pano azul, com barrete de mesma cor. Calçava borjeguins cor de tâmara e trazia um alfange mourisco, preso a um talabarte enviesado sobre o peito. Vinha logo atrás dele, montada num jumento, uma mulher, também vestida à mourisca, com o rosto encoberto e uma touca na cabeça. Trazia um barretinho de brocado e uma lisaba que a cobria dos ombros até os pés. O homem era robusto, bem feito de talha, aparentando pouco mais de 40 anos de idade. Algo moreno de rosto, grandes bigodes e barba bem tratada. Em suma, indicava, pela postura, que, se estivesse bem vestido, seria tomado por pessoa de qualidade bem nascida. Ao entrar, pediu um quarto e, como lhe dissessem que não havia na venda, mostrou-se aborrecido. Acercou-se da moça que pelo trajo parecia moura e, estendendo-lhe os braços, a fez apear-se. Lucinda, Doroteia, a vendeira, sua filha e Maritornes, atraídas por aquelas estranhas roupas que nunca haviam visto, rodearam a moura, e Doroteia, sempre graciosa, cometida e sensata, julgando que os dois recém-chegados haviam ficado aflitos pela falta do aposento, disse a moça:
Não fiqueis aborrecida, senhora, pela falta de comodidades deste lugar, pois é próprio das vendas e não tê-las. Contudo, se não vos importardes de ficar conosco, e apontou para Lucinda, talvez que no decurso desta viagem não tereis achado melhor pousada. A embuçada nada respondeu, limitando-se a erguer do assento onde estava, e, pondo ambas as mãos cruzadas sobre o peito, inclinou a cabeça e dobrou o corpo. Em sinal de agradecimento, pelo seu silêncio, imaginaram que, sem dúvida alguma, devia ser moura e não sabia falar a língua cristã. Nisto chegou o cativo, que até então estivera ocupado noutra coisa, e, vendo que um grupo de mulheres rodeava sua acompanhante, e que esta nada respondia ao que lhe perguntavam, disse: Senhoras, esta donzela entende apenas a minha língua, e não sabe falar outra que não a de sua terra, por isso não respondeu nem poderia responder ao que lhe perguntaram. Não lhe estamos fazendo perguntas, replicou Lucinda, mas apenas convidando-a para passar essa noite em nossa companhia e partilhar do quarto em que nos vamos acomodar, que ali lhes ofereceremos as comodidades que forem possíveis, com a boa vontade que nos obriga a servir a todos os estrangeiros necessitados, especialmente se se trata de uma mulher. Por ela e por mim, respondeu o cativo. Vos beijo as mãos, minha senhora, e muito aprecio. Como não poderia deixar de fazê-lo à mercê do oferecimento, que sem dúvida há de ser muito grande, sendo feito em tal ocasião e por pessoas tais como a revela a vossa aparência. Dizei-me, senhor, perguntou Doroteia, esta senhora é cristã ou moura? Porque o trajo e o silêncio nos levam a pensar que é o que não desejaríamos que fosse. É moura no traje e no corpo, porém muitíssimo cristã na alma, pois tem enorme desejo de sê-lo. Então, não é batizada? Perguntou Lucinda. Ainda não teve oportunidade, respondeu o cativo, desde que saiu de Argel, sua pátria e terra natal, e até agora não esteve tão perto de nenhum perigo de morte que nos obrigasse a batizá-la sem ter primeiro aprendido todas as cerimônias prescritas pela nossa Santa Madre Igreja. Mas Deus será servido em que logo se batize com a decência que merece a qualidade de sua pessoa, superior a que o seu hábito e o meu fazem supor. Essas palavras despertaram em todos os ouvintes o desejo de saber quem eram a moura e o cativo, mas ninguém se atreveu a perguntar, por entenderem que a ocasião era mais própria para lhes dar descanso que para lhes interrogar sobre suas vidas. Doroteia tomou-a pela mão e a fez sentar-se junto a si, rogando-lhe que tirasse o véu. Ela olhou para o cativo, como a pedir-lhe que traduzisse o que diziam e lhe dissesse o que fazer. Em língua árabe, ele explicou que lhe pediam que tirasse o véu, dizendo-lhe para fazê-lo. Ela assim procedeu, deixando à mostra um tão formoso rosto que Doroteia a considerou mais bela que Lucinda, e Lucinda mais bela que Doroteia, e todos os demais circunstantes perceberam que, se algum rosto se poderia igualar ao das outras duas, era o da moura. Alguns até chegaram a considerá-la algo mais bela que ambas. Como tem a formosura prerrogativa e graça para reconciliar os ânimos e atrair as vontades, logo se renderam todos ao desejo de servir e agradar a formosa moura. Dom Fernando perguntou ao cativo como se chamava a estranha, e ele respondeu que ela era a Iela, Zoraida. Assim que ouviu a resposta, entendeu a jovem qual tinha sido a pergunta e corrigiu apressadamente com graciosa afeição. Não, Zoraida não, Maria, Maria, dando a entender que se chamava Maria e não Zoraida. Estas palavras e a grande emoção com que as pronunciou a moura fizeram derramar mais de uma lágrima. E alguns dos que a escutaram, especialmente as mulheres, que por natureza são ternas e compassivas, abraçou a Lucinda com muito amor, dizendo-lhe: sim, sim, Maria, Maria. Ao que a moura replicou: sim, sim, Maria, Zoraida Mocange, que quer dizer não. A esta altura já anoitecia e, por ordem dos que vinham com Dom Fernando,
estava o vendeiro providenciando com diligência e cuidado o preparo da melhor ceia que lhe foi possível. Assim, chegada a hora, sentaram-se todos a uma mesa comprida, como as que se usam nos refeitórios, uma vez que não havia na venda mesa redonda nem quadrada, e destinaram a cabeceira e principal assento a Don Quixote, apesar dos seus protestos e recusas. Quis ele que se sentasse ao seu lado a senhora Micomicona, já que era o seu guardião. Em seguida se sentaram Lucinda e Zoraida, e, em frente delas, Dom Fernando e Cardenio. Depois o cativo e os demais cavaleiros, ao lado das senhoras o cura e o barbeiro. Cearam assim com muita satisfação, e esta mais aumentou quando viram que Don Quixote, cessando de comer e movido de outro impulso semelhante ao que o levara a falar tanto como falara, quando ceou com os cabreiros, principiou a dizer: verdadeiramente, meus senhores, se bem o considerardes, grandes e inauditas são as coisas vistas pelos que professam a ordem da cavalaria andante. Senão, qual dos viventes haverá no mundo que, entrando agora pela porta deste castelo e vendo-nos aqui do modo como nos encontramos, seja capaz de crer que fôssemos quem de fato somos? Quem poderá dizer que essa senhora ao meu lado é a grande rainha que todos sabemos? E que eu seja aquele cavaleiro da triste figura, cuja fama anda por aí de boca em boca? Não há mais que duvidar de que esta arte e exercício exceda a todas aquelas e aqueles inventados pelos homens, e tanto mais se há de estimá-la, quanto maiores sejam os perigos a que nela se está sujeito. Tirai de minha frente os que afirmam que as letras sobrepujam as armas, pois lhes direi, sejam quem forem, que não sabem o que dizem. As razões que costumam alegar e a que mais se atém é que os trabalhos do espírito excedem os do corpo, e que as armas só com o corpo se exercitam como se tais exercícios não passassem de trabalho braçal, para o qual nada mais se exige senão a força bruta, ou como se, nisto a que chamamos armas, os que as professamos, não se encerrassem os atos da fortaleza, cuja execução requer muito entendimento, ou como se não trabalhasse o ânimo do guerreiro que tem a seu cargo um exército, ou a defesa de uma cidade sitiada, tanto com o espírito como com o corpo. Se não, vejamos se é possível, usando-se apenas as forças corporais, saber e conjecturar o intento do inimigo, os desígnios, os estratagemas, as dificuldades e a prevenção dos danos que se temem. Todas essas coisas são ações do entendimento, nas quais não tem o corpo participação alguma. Portanto, como as armas requerem espírito, tal como as letras, vejamos agora qual dos dois espíritos trabalha mais. O do letrado ou do guerreiro. Isto se há de saber, examinando-se a finalidade a que cada qual se encaminha, pois a intenção mais estimável é a que tem por objeto mais nobre fim. O fim paradeiro das letras. E não me refiro agora às divinas, que têm por alvo levar e encaminhar as almas ao céu. Pois a um fim tão sem fim como este, nenhum outro se pode igualar. Refiro-me às letras humanas, cujo fim é estabelecer, em sua exata medida, a justiça distributiva e dar a cada qual o que é seu, fazendo aprender e respeitar as boas leis. Fim. Por certo, generoso, elevado, digno de grande louvor, mas não de tanto como merece aquele relativo às armas, que tem por objeto e finalidade a paz. O maior bem que podem os homens desejar nesta vida. Assim, as primeiras boas novas que teve o mundo e que tiveram os homens foram as que deram os anjos naquela noite que foi o nosso dia, quando cantaram nos ares, glória seja nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E a saudação que o melhor mestre da terra e do céu ensinou aos seus discípulos e favorecidos foi ordenar-lhes que, quando entrassem em alguma casa, dissessem que a paz seja nesta casa. E outras muitas vezes lhes disse, minha paz vos dou, minha paz vos deixo,
Que a paz seja convosco. Verdadeira joia e prenda oferecida e entregue por tal mão. Joia sem a qual não pode haver bem algum, quer na terra, quer no céu. Esta paz é o verdadeiro fim da guerra. E tanto faz dizer armas como guerra. Pressuposta essa verdade, que o fim da guerra é a paz, e que ela nisto se avantaja ao fim das letras. Examinemos agora os exercícios físicos do letrado e do professor de armas, e vejamos quais são os maiores. De tal maneira e em tão bons termos ia Dom Quixote prosseguindo em seu discurso, que, até então, nenhum dos que o escutavam poderia tê-lo por louco. Ao contrário, sendo todos cavalheiros e antes ligados ao ofício das armas, escutavam-no de muito bom grado. E ele prosseguiu, dizendo: Digo, portanto, que são esses os tormentos de um estudante das letras. O principal é a pobreza. Não porque todos sejam pobres, mas apenas para examinarmos este caso sob os aspectos extremos a que lhe pode chegar. E dizendo eu que o estudante padece pobreza, me parece que não há mais que dizer da sua má sorte, porque quem é pobre não há de alcançar coisa alguma de bom. Essa pobreza ele pode ou não padecê-la em parte, enfrentando ora a fome, ora o frio, ora a nudez, ora tudo junto. Mas, apesar disso, não é tanta que ele fique de fora sem comer, embora só o faça um pouco mais tarde do que se usa. E ainda que só coma as sobras dos ricos, pois a maior miséria do estudante é ter de, como dizem entre si, sair atrás da sopa. Também não lhes falta algum braseiro ou fogão alheio, onde, se não chega a aquecer-se, ao menos dá para amornar-se. Por fim, à noite, dorme debaixo da coberta. Não pretendo entrar noutras minúcias, quais sejam quanto à falta de camisas e de sapatos, à raridade e pouco pelo dos agasalhos e ao fato de tirarem a barriga da miséria quando a boa sorte lhes faz deparar com algum banquete. Por este caminho que descrevi, áspero e dificultoso, tropeçando aqui, caindo ali, levantando-se acolá, tornando a cair mais além, chegam os estudantes ao grau que desejam. Alcançado este grau, vimos passar muitos deles através dessas sirtes, dessas silas e desses caribdes. Como que levados pelos ventos da fortuna favorável, digo que os vimos passar a mandar e governar o mundo sentados em suas cátedras, mudada a fome em fartura, o frio em refrigério, a nudez em galas, o dormir em esteira, no repousar em leitos forrados de holandas e damascos, justo e merecido prêmio da sua virtude. Porém, contrapostos e comparados os seus trabalhos aos do militar guerreiro, ficam aqueles muito atrás destes, conforme passarei a demonstrar.